quando a sogra acha que o autismo do neto é frescura? Rafael, o pessoal da agência me ligou agora e surgiu um bico de última hora. É uma grana que a gente não pode perder, mas a minha mãe viajou e eu não tenho com quem deixar o Noah. Poxa, amor, que notícia boa esse trampo. Vai lá, ué, não perde a oportunidade não. O dinheiro vai ajudar horrores esse mês pra gente fechar as contas. E como, Rafael, me fala, o Noah tá naquela crise de seletividade brava essa semana. Não aceita ninguém perto dele. Eu não posso simplesmente sumir e deixar o menino sozinho. Calma, não pira. Minha mãe tá em casa hoje, ela não tá fazendo nada. Deixa ele lá com ela por umas 3 ou 4 horinhas. É só o tempo de você resolver isso. O quê? Com a sua mãe? De jeito nenhum, Rafael. Eu não vou deixar meu filho com a sua mãe pra ela ficar chamando ele de esquisito de novo. Você esqueceu o que ela disse no último almoço de domingo? Ai, Lívia, para com isso. A minha mãe é ignorante. Ela é de outra época, não sabe esses nomes modernos. Autismo, suporte, seletividade. Pra ela é tudo novidade. Ela não fala por maldade, é o jeito dela. Rafael, ela disse na minha cara que o Noah é mal educado e que eu uso o diagnóstico de autismo como muleta pra não dar correção pro meu filho. Ela não respeita nada do que eu peço. Mas hoje é diferente, é uma emergência. Eu já falei com ela por áudio aqui no Zap e ela disse que fica com ele numa boa. E ela prometeu que vai ser tranquila. É só por hoje, amor. Pensa na grana que a gente vai ganhar. Eu tô com um pressentimento horrível, Rafael. O Noah precisa de rotina. E se ele chegar lá e ela começar com aquele papo de que na minha época a criança comia de tudo, ele vai entrar em colapso. Você sabe como ele fica quando se sente acuado? Lívia, confia em mim uma vez. Eu vou ligar pra ela agora e reforçar que é pra ela seguir exatamente o que você mandar. Faz uma lista, manda um áudio gigante, desenha se precisar. Ela não vai ser louca de desobedecer sabendo que o clima tá tenso entre vocês. Eu só vou aceitar porque a gente realmente precisa desse dinheiro. Mas eu tô te avisando, Rafael, se ela fizer qualquer gracinha com meu filho, a nossa conversa vai ser outra quando eu voltar. E, gente, será que isso aqui vai dar certo? Eu acho que não, hein? Ela vai deixar o filho dela com a sogra, mas tem umas regrinhas que precisam ser seguidas. Dona Célia, eu acabei de deixar o Noah aí. Por favor, leia essa lista com atenção. A rotina dele para os próximos minutos. Nossa, Lívia, pra que esse jornal todo? É uma criança ou um evento do governo? Não é brincadeira, Dona Célia. O Noah tem horários rígidos e o almoço é exatamente meio-dia. O macarrão é aquele que eu deixei na vasilha, sem molho, sem nada verde e tem que ser servido no prato azul que eu levei. Se mudar a cor do prato, ele não come. Minha filha, você criou um príncipe, né? No meu tempo, criança comia o que tinha na mesa. E se reclamasse, ele levava um olhar que perdia a fome na hora. Dona Célia, eu já expliquei. Ele é autista. Ele tem uma seletividade alimentar severa. Não é frescura, é uma condição dele. E se a senhora tentar forçar outra coisa, ele vai entrar em crise e vai ser difícil de controlar. Tá bom. Pode ir pro seu serviço sossegada. Eu criei o Rafael e mais 2. Nenhum morreu de fome. Eu sei cuidar de criança. Não preciso de manual de instrução, não. Eu tô falando sério. O copo dele é aquele com bico, também azul. Não ofereça suco, só água. E se ele começar a tampar os ouvidos, é porque o barulho da TV tá alto pra ele. Baixa tudo, por favor. Ai, olha, cada vez que você fala eu dou risada. O menino é saudável, forte, você que coloca essas caraminholas na cabeça dele. Mas pode ir lá, ganhar seu dinheiro. Deixa o príncipe aqui com a vovó. Eu confio que a senhora vai seguir tudo. E o Rafael garantiu que a senhora ia respeitar. Daqui a pouco eu mando mensagem pra saber como ele tá. Pode deixar, ele vai ficar ótimo. Ele vai sair daqui aprendendo a ser homem de verdade, sem esses mimos todos. Gente, mas isso aqui tá na cara que não vai dar certo. Ela acha que o autismo do neto é frescura da mãe. Pode isso. Carla, você não acredita no jornal que a Lívia me mandou? Tirou foto de uma lista de regras pro Noah. Parece que o menino é de cristal. Ela mandou até a cor do prato. Aquela menina é doida, mãe. Ela quer que o mundo gire em volta desse menino. Prato azul, copo azul, macarrão sem nada. Onde já se viu? Os meus filhos comiam o que tinha na panela e se reclamasse o chinelo cantava. Ela fica inventando esses nomes difíceis. Autismo, isso, seletividade, aquilo. Pra mim é falta de uma correção bem dada. Exatamente. Ela usa esse diagnóstico pra não ter trabalho de educar. O Noah é uma criança linda, saudável. Só é mimado porque ela deixa. Se ele ficasse uma semana na minha mão, ele comia até jiló. Pois é o que eu falei pra ela. Hoje esse teatro acaba. Eu fiz um arroz soltinho, um feijão com lombo, que tá o cheiro na rua inteira. Você acha que eu vou dar aquele macarrão branco sem graça que ela deixou? Isso mesmo, mãe. Você devia ensinar esse menino a comer de tudo. Criança aprende é na fome. Se ele vê que você não sai de ele come. Ele tá ali na sala agora, emburrado, porque eu desliguei o desenho que ele gosta. Diz que o barulho incomoda. Vê se pode. Na minha casa, quem manda sou eu. Detalhes diz que é a criança. Ele precisa de limites, mãe. A Lívia é muito frouxa. Ela acha que o menino vai quebrar se ouvir um não. Pois hoje ele vai ver o que é autoridade. Vou botar o prato de comida de verdade na frente dele. E se ele chorar, eu deixo chorar até cansar. Uma hora a fome aperta e ele vai devorar esse feijão. Isso aí. E depois você conta pra ela que ele comeu tudo e ela vai ver que a errada é ela. Pois é, Carla. Eu vou montar o prato agora. Hoje o príncipe vai virar gente. E ele vai comer comida de verdade e vai ser agora. Meu Deus do céu, eu tô impactada, gente. Ela é a avó da criança. Meu Deus, não. A sogra acha que o autismo do neto é birra. E manda mensagem pra Nora reclamando. Lívia, seu filho tá aqui fazendo uma manha que eu nunca vi igual na minha vida. O menino tá insuportável por causa de comida.
Dona Célia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu deixei o almoço dele todo pronto na vasilha. Era só esquentar e colocar no prato azul. Ele não aceitou comer? Eu nem mostrei aquele macarrão branco e sem graça. Aquilo não sustenta ninguém, Lívia. Fiz o arroz com feijão, fresquinho, com caldinho grosso, coisa de substância. Mas ele começou a gritar só de ver o prato na mesa. Meu Deus do céu, Dona Célia, eu avisei. Eu implorei pra senhora não inventar moda. O Noah não consegue comer comida com textura misturada. Ele entra em pânico só de olhar. Cadê o macarrão que eu deixei pronto? Tá na geladeira, ué, intacto. Aqui em casa ninguém cresce escolhendo o que come não, minha filha. Ele tem que aprender que a vida não é do jeito que ele quer. O menino tá aqui berrando, vermelho, igual um pimentão, me enfrentando. Ele não tá te enfrentando, Dona Célia, ele tá em sofrimento. A senhora tá torturando meu filho por causa de um capricho seu. Dá um macarrão pra ele agora, no prato azul. Ele parou de gritar? Como ele tá? Parou nada, tá fazendo um escândalo porque não quis comer o arroz e feijão. Jogou a colher no chão, quase quebra meu prato de porcelana, uma falta de educação sem tamanho. Coisa de criança que não conhece um limite. Não é falta de educação, é uma crise sensorial. Ele não tá fazendo pirraça, a senhora não entende? O cérebro dele processa o cheiro e a textura desse feijão como se fosse algo perigoso. Dá o que eu deixei, pelo amor de Deus, antes que a situação piore. Ai, Lívia, me poupa desse seu drama de internet. Eu criei o Rafael e mais 2 e nenhum deles nunca me deu esse trabalho. O menino só precisa de firmeza e uma mão mais pesada. Ele vai ficar sentado aí sem comer até aprender a valorizar a comida que a avó faz com tanto carinho. Se ele passar mal, a culpa é toda sua. Eu tô largando tudo aqui, tô saindo agora se a senhora não me garantir que ele tá comendo o macarrão dele. Eu tô falando sério, Dona Célia. Pode ficar aí no seu serviço e ganhar seu dinheiro. Ele vai comer comida de verdade hoje. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa casa. Ele precisa de limite, não de prato colorido e mimo de mãe frouxa. Dona Célia, se o Noah vomitar ou se machucar nessa crise, eu nunca mais piso na sua casa. Dá a comida dele agora. Ele vai comer o que eu fiz. Já tirei o tablet, desliguei a televisão e ele só vai sair daquela cadeira quando o prato estiver limpo. Aprende a ser mãe, Lívia. E não adianta ficar mandando mensagem e me ligando. O celular vai ficar no silencioso agora. E ele tá aqui de castigo na mesa. Enquanto não limpar o prato de feijão, ele não levanta nem pra beber água. Minha nossa senhora, eu tô em choque com essa mulher. A avó pensava que autismo era frescura. E olha o que aconteceu com o neto dela. E ela manda mensagem pra filha desesperada. Carla, pelo amor de Deus, vem aqui em casa agora. Esse menino tá com jeito, isso aqui não se fala. Eu botei o prato de feijão na frente dele e ele começou a gritar de um jeito que parece que eu tava batendo nele com um gato morto. Os vizinhos já estão tudo olhando no muro. Ih, mãe, não cede não. Se você ceder agora, ele ganha de você e nunca mais você tem moral nenhuma. Isso aí é pirraça pura, porque a Lívia faz todas as vontades dele. Trata o moleque como se fosse um rei. Deixa ele berrar até cansar a garganta. Ele não para, Carla, já faz meia hora. E ele tá se jogando no chão, batendo a cabeça no pé do sofá e tampando os ouvidos com tanta força que os dedos chegam a ficar brancos. Eu tento encostar nele pra levantar ele do chão e ele se esquiva, se treme todo como se fosse um bicho. Eu nunca vi uma criança fazer uma cena dessas por causa de um prato de feijão. O moleque é ator, mãe. Aprendeu direitinho com a Lívia. Ela que ensinou ele a dar esses ataques pra todo mundo ficar com pena e fazer o que ela quer. Deixa ele aí no chão, vira as costas e vai lavar uma louça. Daqui a pouco a fome aperta, o teatrinho acaba e ele come até o reboco da parede. E ela manda um áudio e manda ela escutar o barulho do áudio. Eu já fechei as janelas todas pra ninguém achar que eu tô maltratando ele. E ele tá suando frio, tá pálido, com as olheiras fundas. E eu mandei ele levantar e ele nem olha pra mim, parece que tá em outro mundo. É manha, mãe. Ele tá testando a sua paciência porque sabe que você é vó. Se fosse o Rafael, ele não fazia isso. Deixa ele sem comer até o jantar, se precisar. É assim que criança aprende quem é que manda na casa. É na base da disciplina. Eu perdi a paciência e tentei dar uma colherada na boca dele à força, pra ele ver que o tempero tá bom, e ele quase me deu uma mordida. Agora ele tá ali num canto tremendo igual vara verde. Olha, eu achei que ia ser fácil educar esse menino, mas o guri é teimoso demais, parece que não escuta o que eu falo. Não é teimosia, é falta de pulso de mãe. A Lívia estragou o menino com esse negócio de prata azul e frescura de autismo. Segura a onda aí, mãe. Se você der um macarrão agora, ele vai estragar na sua cara que você não deu conta. Não perde a moral por causa de choro, não. Espera aí, Carla. Ele parou de gritar do nada. Ele tá deitado aqui no chão, tá ficando com o rosto, meio esquisito. Ele tá fazendo um barulho estranho na garganta, como se estivesse querendo colocar tudo pra fora. Ele deve estar forçando o vômito pra você ficar com dó, mãe. Não cai nessa. Meu Deus, Carla, não é fingimento, não. O menino tá revirando o olho e começou a passar mal de verdade aqui. Ele tá vomitando um suco gástrico e parece que tá perdendo ar. Ele tá sufocando. O que eu faço, pelo amor de Deus? Gente do céu, tudo isso culpa da ignorância dessa vé. Ele teve uma crise, tudo porque a avó não soube cuidar da criança. E ela manda mensagem desesperada pro filho. Rafael, pelo amor de Deus, me atende, eu tô nervosa aqui. O Noah não tá muito bem, não. Eu acho que o estômago dele virou e ele tá vomitando muito. Não para nada dentro dele e agora ele tá com o corpinho todo mole e parece que perdeu as forças. O que, mãe? Como assim? Eu deixei ele aí faz 3 horas e ele tava ótimo.
O que foi que ele comeu? Ele teve alguma crise? Me fala o que aconteceu direito. Ele ficou um pouco nervoso na hora do almoço. Sabe como criança teimosa, né? Aí acabou passando mal de tanto chorar, teve um ataque de fôlego, mas agora ele tá muito pálido, Rafael. Tá com o olhar parado no teto, nem parece que tá me ouvindo quando eu chamo. Mãe, me fala a verdade agora. Você deu o macarrão que a Lívia deixou pronto? Você seguiu o que estava escrito naquela lista que ela te mandou? Ai, meu filho, eu tentei dar uma coisa melhor, né? Fiz um feijãozinho fresco, uma comida de verdade pra fortalecer o menino. Ele não pode viver de macarrão puro e água, isso não é vida. Mas quando eu fui dar a primeira colherada, ele começou com um ataque, se jogou no chão, ficou roxo e eu achei que era só manha. Meu Deus, mãe, eu te avisei. A Lívia te avisou 1000 vezes. O não é teimoso. Ele tem uma crise sensorial quando é forçado a sentir cheiro ou textura que ele não aguenta. Você tentou enfiar a comida na boca dele à força, não foi? Eu só queria o bem dele, Rafael. Queria que ele aprendesse a comer de tudo pra ser um menino forte. Mas agora ele tá aqui no sofá, gelado, com a boca branca e não quer nem abrir o olho. Eu tô ficando assustada. Eu nunca vi ele assim. Se acontecer alguma coisa com meu filho por causa dessa sua teimosia, eu nunca vou me perdoar por ter deixado ele aí. Você não tem noção do que fez? Cadê a Lívia? Ela já sabe disso? Ela te ligou? Não conta pra ela ainda não, Rafael. Pelo amor de Deus, ela vai surtar, vai querer acabar comigo, vai me proibir de ver o menino. Vamos tentar dar um banho gelado nele, ver se ele reage, se ele acorda pro mundo? Deve ser só o cansaço de tanto chorar. Banho nada, mãe. Você quer matar o menino de choque térmico? Ele tá entrando em exaustão. O corpo dele pifou de tanto estresse. Eu tô saindo agora do serviço, eu vou voando pra ir. Vem logo, meu filho. Eu tô tentando dar uma água com açúcar pra ele, mas ele nem engole. A água escorre pelo canto da boca. Mãe, para de mexer no menino, deixa ele quieto. Se eu chegar aí e o Noah estiver mal, eu não vou conseguir segurar a Lívia. Você não tem noção da gravidade disso. Você desrespeitou o limite médico dele. E eu tô chegando em 10 minutos. E se a Lívia descobrir que você forçou ele a comer feijão depois de tudo que ela explicou, ela vai surtar e eu não vou conseguir segurar ela. Reza pra esse menino reagir logo. Gente, passado, tudo culpa da ignorância dela. A Nora tá desconfiada que a sogra aprontou com o filho dela. E ela manda mensagem pro marido. Rafael, eu mandei 3 mensagens pra sua mãe e ela visualizou e não respondeu. Não apareceu no fundo do áudio que ela me mandou mais cedo. E eu tô com um pressentimento horrível. Meu estômago tá embrulhando. Calma, Lívia. Ela deve estar dando banho nele. Ou ele tirou um cochilo depois do almoço. Você sabe que minha mãe é enrolada com o celular. Não pira antes da hora. Gente, ele tá escondendo. Eu conheço meu filho. Se ele estivesse dormindo, ela já teria mandado uma foto dizendo que o anjinho descansou. O silêncio da sua mãe é sinal de que ela aprontou. Eu vou dar uma passada lá agora. Não, espera aí. Não vai agora não, amor. Deixa que eu passo lá primeiro. Eu já tô fechando aqui na empresa e em 15 minutos eu chego na casa dela e te dou um toque. Se você chegar lá agora, vai dar confusão e o Noah vai ficar mais agitado ainda, com o clima tenso. Rafael, por que você tá tão nervoso? Por que você tá insistindo tanto pra eu não ir? O que foi que aconteceu que você não tá me contando? Você falou com ela agora há pouco, não falou? Eu liguei pra saber como as coisas estavam, só isso. E ela disse que ele chorou um pouco na hora do almoço, coisa normal de criança, mas que agora ele tá quietinho. Não precisa sair correndo feito uma louca. Espera eu chegar lá e te dar o sinal verde. Ele chorou um pouco. Rafael, o Noah não chora pouco com comida, ele entra em colapso. E se ela te ligou pra falar de choro é porque a coisa ficou feia de verdade. Você tá mentindo pra mim pra proteger sua mãe, não tá? Eu não tô protegendo ninguém, Lívia. Eu só quero evitar o estresse desnecessário. Você sabe que você e ela são como faísca e gasolina. Deixa que eu resolvo com ela. Você termina seu bico em paz pra gente pagar as contas. Eu não acredito em você. Eu conheço seu tom de voz até por mensagem de texto. Você tá omitindo alguma coisa. O que ela fez com meu filho, Rafael? Ela tentou dar o feijão, não foi? Fala a verdade agora. Lívia, me escuta, por favor. Volta pra casa, respira fundo, eu te juro que eu resolvo. Se você chegar lá chutando a porta e gritando, a minha mãe nunca mais vai olhar na nossa cara e vai ser um inferno na nossa vida. Eu não tô nem aí pra cara da sua mãe ou pro seu conforto, Rafael. Eu tô preocupada com a saúde e com o psicológico do meu filho. Você escolheu acreditar nela, empurrou o Noah pro fogo. E agora ele tá pagando o preço da sua frouxidão. Não fala assim, eu só queria que ele tivesse um tempo com a avó. Tempo com a avó ou experimento social? Eu já tô no carro, Rafael, e eu já dei a partida. E se eu chegar lá e o Noah estiver em crise, você pode esquecer que tem uma esposa. Você tentou me esconder que ele tava passando mal pra não se indispor com a sua mãe, né? Eu nunca vou te perdoar se acontecer algo grave com ele. Eu chego aí em 5 minutos. E reza pra não ter acontecido nada com meu filho. Eita, gente, o que será que vai acontecer quando ela chegar lá que vê o filho naquela situação? A sogra ignorou as regras do filho dela, pois ela foi lá e teve barraco. E a conversa é presencial. Cadê o meu filho? O que vocês fizeram com ele? Nossa, Lívia, que modo é esse de entrar na casa dos outros? O menino tá ali no sofá, teve um faniquito de choro e acabou dormindo de exaustão. Não precisa desse escândalo. Dormindo? Ele tá em choque, dona Célia. Olha o estado dele, ele tá suado, gelado. Ele vomitou na roupa toda.
Rafael, olha isso aqui. Você me disse que ele tava quietinho. Calma, amor, eu acabei de chegar também. Mãe, por que ele tá desse jeito? Você falou que ele tava só descansando. E a cunhada? Ah, Lívia, baixa o tom de voz. A minha mãe só tentou dar uma comida de verdade pra ele. O moleque começou a se debater, se jogou no chão. Isso aí é falta de limite que você deu pra ele. Ele tá forçando esse mal-estar pra ganhar atenção. Cala a boca, Carla. Você não sabe do que tá falando. Você é outra ignorante que acha que autismo é frescura. Olha pra ele não tá nem conseguindo abrir o olho direito. E a sogra defendendo a filha. Não fala assim com a minha filha. Eu sou avó, eu tenho o direito de educar. Ele ficou sem comer o macarrão porque eu quis mostrar que quem manda sou eu. Criança tem que aprender na base da necessidade. Você torturou uma criança autista. Você causou um colapso sensorial nele. Rafael, pega a bolsa dele agora. A gente vai pro hospital. Ele tá desidratado de tanto vomitar. Gente, vamos conversar com calma. Mãe, você não devia ter escondido que ele tava assim. Lívia, não precisa falar assim com a minha mãe. Ela teve boa intenção. Você é um banana, um frouxo. Viu seu filho sofrendo e ainda tá tentando apaziguar? Toma vergonha nessa cara. Sua mãe quase o Noah de estresse. E a cunhada? Você é uma louca, Lívia. Tá querendo afastar o Rafael da família por causa de uma crise de choro? O Noah é mimado porque você é uma mãe frouxa que não bota ele na linha. E ela responde: se você chegar perto do meu filho de novo, eu acabo com você. E você, dona Célia, escuta bem. Essa foi a última vez, a última. O Noah nunca mais pisa nessa casa. Você não pode fazer isso, eu sou a avó dele. Rafael, você vai deixar ela falar assim comigo na minha própria casa? Ivy, amor, não fala assim, a gente resolve isso depois, com calma. Vamos sentar? Ó, gente, eu fui passando mal isso, eu não só quer sentar. Não tem depois, Rafael. E se você não pegar esse menino e me levar pro hospital agora, você pode ficar aqui morando com a sua mãezinha, porque na minha casa você não volta. Escolhe agora, seu filho ou as vontades da sua mãe. E a Lívia pega o Noah no colo, chorando. Acabou, Rafael, eu avisei. Você preferiu o silêncio da sua mãe do que o bem-estar do seu filho. Sai da minha frente agora. Ele ficou internado porque a avó não seguiu as regras. Conta a história e a conversa é presencial. Lívia, o médico disse que o Noah já tá melhorando com o soro. Foi só o susto e a desidratação pelo estresse. Graças a Deus ele tá reagindo. Graças a Deus e graças ao meu instinto de mãe que me fez sair correndo pra aquela casa. Se eu dependesse de você e da sua mãe, o meu filho ainda estaria jogado naquele sofá sofrendo. Eu sei, eu errei, mas ela é idosa, amor. Ela tem aquele jeito antigo de querer alimentar todo mundo. Ela não fez por maldade, ela só é teimosa. Teimosia que quase custou a saúde do meu filho. Rafael, escuta bem o que eu vou te falar, porque eu só vou dizer uma vez. Eu não vou me separar de você, porque eu sei que você é um bom pai, mas você é um filho frouxo. Poxa, Lívia, não precisa esculachar assim. A minha mãe tá lá em casa, arrasada, chorando, querendo saber a notícia do neto. Ela quer vir aqui amanhã pedir desculpas e ver ele. Ela não pisa no quarto desse hospital e nunca mais, ouviu bem? Nunca mais o Noah pisa naquela casa ou fica sozinho com ela. Acabou. E se você quiser ver sua mãe, você vai sozinho. O meu filho não é experimento pra ela testar comida de verdade. Mas, amor, você vai proibir a avó de conviver com o neto. Isso é radical demais. Ela prometeu que nunca mais faz isso. Que agora ela entendeu que o autismo é sério e vamos dar uma chance dela se redimir. Ela teve 4 horas e quase destruiu o psicológico do menino. Ele tá traumatizado, Rafael. Você não viu ele tremendo quando viu a cor do lençol do hospital porque achou que era o prato de feijão? Eu sei, foi feio, mas separar a família assim é muito triste. A minha mãe vai ficar doente se eu disser que ela tá proibida de ver o Noah. Tenta entender o lado dela também. E o lado do seu filho, que não consegue se defender? Rafael, escolhe agora. Ou você aceita que a partir de hoje a sua mãe não tem mais acesso ao Noah sem eu estar do lado, ou você pode fazer as suas malas. Você tá me colocando contra a parede, Lívia. Isso não se faz, é minha mãe. E ele é o seu filho, um ser humano que depende de você para ser protegido. Se você não consegue proteger ele da própria avó, você não serve para ser pai dele. É pegar ou largar. O Noah nunca mais fica sozinho com a dona Célia. Ponto final. Tá bom, eu aceito. Eu não quero perder você e não quero ver meu filho sofrendo de novo. Eu vou falar com ela e dar o seu recado. Ótimo, e avisa pra ela e pra Carla que se elas tentarem aparecer na minha porta sem serem convidadas, eu chamo a polícia. Então agora vai ter paz. E você, Rafael, trate de crescer e virar homem. A sogra precisa entender que autismo não é frescura. E o filho manda mensagem pra mãe. Mãe, eu quero te dar um aviso. O Noah já teve alta, tá em casa, mas o médico disse que o trauma foi grande. Ele vai demorar pra voltar a comer até o que ele já comia. Ai, meu filho, graças a Deus, eu não dormi um minuto pensando no meu netinho. Eu só queria ver ele, dar um abraço, pedir desculpa. Eu posso ir lá agora? Não, mãe, agora não. Escuta o que eu vou te falar. A Lívia decidiu e eu concordo com ela. Você não vai mais ficar sozinha com o Noah. Nunca mais. O quê? Você vai deixar aquela nora maníaca fazer isso comigo? Eu sou a avó dele. Ela tá fazendo na sua cabeça, meu filho. Isso é maldade. É castigo por causa de um prato de comida? Mãe, para de drama. Não é castigo, é consequência. Você quase matou o menino de desidratação e estresse. Você viu ele roxo no chão e ainda achava que era frescura? Você não aprendeu nada com o que aconteceu ontem? Eu aprendi que o mundo tá chato demais. Tudo agora é nome difícil, tudo é crise. No meu tempo a gente resolvia isso com chá e uma conversa firme. A Lívia que é sistemática demais e passou esse nervosismo pro menino. Mãe,
O Noah é autista, o cérebro dele funciona diferente. Não adianta você querer comparar com o seu tempo. Se você continuar achando que é frescura, você nunca vai entender o seu neto. Mas eu amo aquele menino, Rafael. Eu não fiz por mal, eu juro por Deus. Eu só queria que ele fosse um menino normal, que comesse de tudo, que não tivesse essas esquisitices. Ele é normal, mãe, ele só é diferente. E se você quiser continuar vendo ele, vai ter que ser na nossa presença, lá em casa, com a Lívia do lado, monitorando tudo. Se você tentar dar uma bala sem autorização, a visita acaba na hora. Isso é uma humilhação. Ser vigiada na casa do meu próprio filho, mas se é o único jeito, eu aceito. Eu tô arrependida, Rafael. Eu vi o desespero dele e fiquei com o coração na mão. Eu prometo que eu não invento mais moda. Eu espero que seja verdade, mãe, porque a Lívia não vai te dar uma segunda chance. E se você pisar fora da linha de novo, nem eu vou conseguir te defender. Tá bom, eu vou respeitar. Só não me tira do convívio dele. Eu vou aprender a lidar com esse prato azul, eu juro. Mas avisa pra Lívia que ela não precisava ser tão dura assim comigo. Ô, gente, será que ela tá arrependida mesmo? Eu acho que sim. E 3 dias depois ela quer ver o neto. A esposa mandando mensagem. Rafael, o Noah finalmente aceitou comer o macarrão dele depois de 3 dias de jejum e desespero. Ele deu a primeira garfada hoje. Graças a Deus, Lívia, eu tava com o coração na mão. Ver ele recusando até algo esses dias me deu um medo que eu nunca senti na vida. Achei que o trauma ia ser permanente. Permanente não é, mas o estrago foi grande. Ele ficou esses dias todos em alerta total. Qualquer barulho na cozinha, ele já achava que era sua mãe vindo com aquele feijão. Foram noites em claro acalmando ele do terror noturno. Eu sei, meu amor, eu imagino o cansaço que você tá. Eu também não preguei o olho pensando em como eu fui um frouxo. Mas, amor, a minha mãe me ligou agora há pouco e ela tá num estado de dar dó, chorando sem parar, dizendo que comprou aquele carrinho da patrulha canina que o Noah queria faz tempo. Rafael, não adianta ela querer comprar o perdão com brinquedo caro. O Noah ainda entra em crise se ouvir a voz dela no viva voz do celular. Ele associou a presença dela ao sofrimento físico dele. Eu sei, eu expliquei isso pra ela, mas ela insistiu muito, disse que só quer deixar o presente no portão e ir embora. Ela tá mal mesmo, Lívia. Parece que a ficha caiu de um jeito muito pesado pra ela. Ela até me perguntou se eu tinha os vídeos dos especialistas que você segue pra ela começar a entender melhor o autismo. Sério que ela falou isso? Ou é só tática pra eu amolecer? Porque da última vez ela disse que esses vídeos eram invenção de gente que não tem o que fazer. Dessa vez o tom era outro, eu juro. Ela disse que quer aprender a ser a avó que o Noah precisa e não a avó que ela queria ser. E ela sabe que se não mudar, ela perde o neto pra sempre. Deixa ela vir aqui só pra entregar o brinquedo, eu fico com ela o tempo todo. Rafael, eu ainda tô muito magoada, muito mesmo. Mas eu não quero que o Noah cresça sentindo que a avó é um monstro, por mais que ela tenha agido como uma. Se ela entrar, ela não pode falar de comida, não pode tocar nele se ele não quiser e tem que ficar calada se eu der uma instrução. Ela aceita qualquer coisa, Lívia. Se você mandar ela ficar de joelhos no milho, ela fica. Ela só quer ver que ele tá vivo e bem. Posso falar pra ela vir, então? Só meia horinha. Tá bom, Rafael. Mas me escuta bem. Se ela chegar aqui com um pingo de deboche, fecha a porta na cara dela. É uma visita de observação. Ela vai entrar, entregar o brinquedo e ver que o neto tá em paz. Só isso. Combinado. Eu vou ligar pra ela agora. Obrigado por ser maior que tudo isso, amor. Eu sei que tá sendo difícil pra você. Não agradece não, Rafael. Eu tô fazendo isso pelo Noah. Pra ele ver que o ambiente dele é seguro de novo. Mas avisa pra ela, o prato azul é a lei dessa casa. E se ela usar comentar que o macarrão tá sem graça, ela sai no mesmo segundo. Ai, gente, mas que bom que ela aceitou a sogra, né? E será que finalmente a cunhada entendeu que o autismo do sobrinho não é frescura? Lívia, você tem um minuto? Eu sei que eu sou a última pessoa que você quer ouvir agora, mas eu precisava te mandar isso aqui. E manda o convite do filho dela, Vitinho, de 5 aninhos. O aniversário do Vitinho? Eu achei que depois de tudo que você disse, eu e o Noah fôssemos os primeiros cortados da lista, Carla. Pois é, eu pensei muita besteira. Mas eu vi minha mãe chegando em casa destruída, depois que ela foi aí entregar o carrinho pro Noah, e ela me contou o quanto o menino ficou acuado só de ouvir a voz dela. Aquilo me deu um nó na garganta que eu não soube explicar. Que bom que o choque de realidade serviu pra alguma coisa. O Noah não tá fazendo cena, Carla, ele só tá com medo real. Eu percebi isso e comecei a olhar pro Vitinho aqui em casa e eles têm a mesma idade, né? E eu fiquei pensando, e se fosse o meu filho sofrendo e alguém que eu amo estivesse rindo e chamando de frescura? Eu ia querer sumir com essa pessoa da minha frente. Lívia, eu te peço perdão, de verdade. Eu confesso que não esperava isso de você, Carla. Você sempre foi a que mais incentivou a sua mãe a bater de frente comigo. Eu era ignorante, Lívia. Eu achava que você queria ser superior, sabe? Com esses nomes difíceis e regras o tempo todo. Mas eu tirei a tarde pra ler sobre o que é crise sensorial e sobre como o autismo funciona. E eu vi que eu fui cruel com o sobrinho que eu digo que amo. O autismo não é uma escolha nossa, Carla. É o jeito que o Noah é. E a gente só quer que ele seja respeitado no tempo dele. Entendi agora. Por isso, eu mudei o cardápio do aniversário do Vitinho. Vai ter as coisas que as crianças gostam, mas eu fiz questão de separar uma mesa com as coisas que o Noah aceita. Sem misturar nada. Do jeitinho que você explicou pra minha mãe. E não vai ter som alto. Eu contratei uma animação mais tranquila. Você fez isso pelo Noah? Fiz por ele e por você. Eu quero que meu sobrinho esteja lá e se sinta seguro. Eu quero aprender, Lívia.
Eu quero que você me mande aqueles vídeos, me ensine como eu devo agir quando ele estiver por perto. Eu não quero ser a tia que ele tem medo. Eu aceito seu perdão, Carla. Ver que você tá disposta a aprender vale mais do que qualquer desculpa vazia. A gente vai no aniversário sim, mas vamos aos poucos, tá? No tempo dele, eu prometo. Obrigada por não desistir da nossa família, mesmo com a gente sendo tão difícil. A lição foi dura pra todo mundo, Carla, mas se serviu pra vocês olharem pro Noah com amor em vez de julgamento, então valeu a pena. O mundo já é difícil demais pra ele. A família tem que ser o lugar onde ele descansa. Ai, gente, que bom que a cunhada também reconheceu o erro, né? E aí, gostaram da história? Se não esquece de curtir e me seguir que todo dia tem vídeo novo de história pra vocês.